Boa noite a todos. Nós estamos reunidos nesse primeiro dia da semana para oferecer um culto de gratidão a Deus pela semana que passou, pelas bênçãos que Ele concedeu a cada um de nós. Então sejam todos bem-vindos, tanto os que estão aqui presentes quanto os que nos acompanham pelas redes sociais. E nós vamos fazer uma leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, eu vou ler do versículo 24 até o versículo 27. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Até aqui. Hoje, depois de muito tempo, nós recebemos uma chuva abençoada. Todos estavam esperando, estávamos orando por ela e Deus nos abençoou com uma chuva muito boa. Se Deus quiser, amanhã ainda continua a chuva. Mas a bênção que esse texto está falando aqui é maior do que a chuva. Porque Deus, através do profeta Ezequiel, prometeu para o seu povo enviar o seu Espírito para transformar o coração do seu povo de endurecido para um coração sensível, um coração obediente. E isso aconteceu quando o povo de Israel, no passado, estava escravo lá no Egito, aliás, em Babilônia, sofrendo. Então Deus promete para o seu povo enviar o seu Espírito que ia mudar o coração do seu povo. E hoje nós vivemos na nova aliança, cujo Espírito nos foi enviado no dia de Pentecostes. E Ele está presente conosco e também vai transformando o nosso coração. Por isso, nós temos muito que agradecer a Deus. Durante essa semana, além de todas as bênçãos que Deus nos deu, Ele estava presente conosco através do seu Espírito, transformando o nosso coração. E essa bênção nós devemos reconhecer e agradecer a Deus. Então, assim como estamos, vamos orar. Quero pedir para a Anne fazer uma oração de gratidão, de adoração a Deus nesse instante. Senhor Deus amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos por essa semana que passamos, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o Senhor, Deus. Obrigada pelas bênçãos, Pai, que são incontáveis, Senhor. Obrigada pela chuva que caiu. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, Pai Santo, que o Senhor tem nos fornecido e que muitas vezes nem percebemos, Pai. Hoje nós dizemos obrigada, Senhor. Te agradecemos por tudo que fez e que ainda fará. Que este momento agora, Pai Santo, nós possamos estar com o coração grato, Senhor. Lembrar, Senhor, das bênçãos recebidas, das curas, dos momentos de conforto que o Senhor tem proporcionado a todos. E assim, Pai Santo, receber de nós essa adoração devida. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar todos em pé e vamos entoar 2 cânticos de louvor ao Senhor.
A igreja pode se sentar. Certamente cada um de nós trouxe alguns motivos de oração para colocar diante de Deus. Eu queria apresentar 2 aqui e depois pedir para o presbítero Marcelo fazer uma oração em voz alta após um momento de silêncio. Vamos orar pela cirurgia do Adalmir, que tem uma cirurgia marcada para a próxima quinta-feira. Deve tirar um nódulo do pulmão. Também no próximo sábado está marcada a reunião do nosso presbitério para a IPI do Jardim Kennedy. E essa reunião ajuda a definir o trabalho pastoral do ano que vem, se há mudança de pastor na igreja ou não. Então vamos ter um momento de oração, um momento de silêncio para a nossa oração, e depois de alguns instantes eu peço ao presbítero Marcelo que faça uma oração especificamente sobre esses 2 motivos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar nesse momento, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado das nossas vidas, ó Deus, tem sido um Pai zeloso, um Pai de amor, que tem dispensado, ó Pai, sobre as nossas vidas, bênçãos sem medidas, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor tem, de modo especial, cuidado de cada um de nós. Queremos agradecer, ó Deus, por esse momento, por esse templo, por essa igreja, ó Deus, onde nós temos também um espaço para reunir, ó Deus, com os nossos irmãos para te adorar. Lembramos também daqueles nossos queridos irmãos que nos acompanham também, ó Pai, talvez das suas casas, que a tua mão de bênção, de poder esteja sobre todos nós, sobre eles, sobre as nossas famílias, ó Pai. Deus, nesse momento, queremos interceder pelo nosso irmão, que irá passar por um procedimento cirúrgico, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, que o Senhor possa guardá-lo, que o Senhor possa, ó Deus, ajudar os médicos, cuidá-lo, ó Deus, para que possa ser bem sucedido esse momento, ó Pai. Lembramos também da reunião do presbitério, que acontecerá na próxima semana, ó Deus, que o Senhor possa dar ali aos pastores, a essa liderança, sabedoria, ó Deus, para tomar as melhores decisões, ó Pai, para as nossas igrejas, ó Deus.
Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 147, que é um hino bem conhecido, um hino bonito sobre oração. Chegou a hora de nós ouvirmos a palavra de Deus, e quem preparou hoje uma mensagem para nós é o pastor Ricardo. Eu vou pedir a Rose Caetano que faça uma oração, pedindo que Deus nos ilumine para compreendermos a sua palavra nessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estar aqui prestando um culto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que fala ao nosso coração. Senhor, agora que vamos ouvir a Tua palavra através da mensagem do pastor, oramos ao Senhor, Pai, que cada um de nós tenha o coração mesmo sensível e aberto para entender, para ouvir, e, Senhor, para colocar em prática, Pai.
Senhor, temos tanta necessidade da Tua ajuda, da Tua graça, Senhor, para colocarmos a Tua palavra em prática durante os nossos dias, Senhor. Senhor, precisamos mesmo da Tua graça e precisamos do Teu auxílio, Senhor, porque muitas vezes temos falhado, Pai. Então, pedimos a Tua orientação. Abençoa, Senhor, o pastor Ricardo, que ele fale mesmo vindo de Ti. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Como disse a Rose na oração, nós somos privilegiados de estar aqui, de servirmos a Deus, de termos a presença de Deus nas nossas vidas. Um sinal de que você é uma pessoa muito privilegiada eu acredito que você comeu arroz essa semana, não comeu? Então você é uma pessoa muito privilegiada. Olha para você ver. O arroz está caro, né? Que coisa. Cada época é uma coisa que fica cara, né? Agora é o arroz que está chamando a atenção. De qualquer forma, somos privilegiados. Meus irmãos, eu queria falar com vocês, pensar um pouquinho e refletir a respeito de impacto. Você já sofreu um impacto? Quando a gente pensa nessa palavra impacto, a gente pensa assim em algo bruto, algo violento, algo que chacoalha, sacode, empurra, não é? Por exemplo, quando tem um acidente de carro, infelizmente tem um impacto no veículo, e o veículo sente, às vezes as pessoas dentro do veículo sentem também. Pode ser que alguém já tenha experimentado algum tipo de impacto assim, e é violento, né? Há quase 3 anos atrás, um telhado caiu na minha cabeça. Foi um impacto danado. Mas, na nossa vida, eu não sei se vocês já perceberam, tudo causa impacto na nossa vida. Tudo. Tudo. Relacionamento causa impacto na nossa vida. As pessoas causam impacto na nossa vida. Algumas causam impacto positivo e a gente nunca mais esquece. Pode ser que você tenha na memória aí alguém que já partiu, por exemplo, mas que impactou a sua vida de tal forma que você sente saudade, que você queria essa pessoa aqui, ou que essa pessoa, mesmo não estando aqui, inspira você, não é? Olha como que um relacionamento pode causar impacto na gente. Por outro lado, algumas pessoas, infelizmente, causam impacto negativo. Impacto negativo. Mas, na escola, por exemplo, às vezes a gente guarda uma lembrança de um amigo de infância, de escola, e não esquece mais, porque aquela amizade impactou a gente. Às vezes um professor, uma professora, que exerceu tão bem o seu papel de ensinar, que impactou a vida do aluno, da aluna, às vezes da nossa vida. E a gente nunca mais esqueceu o professor ou a professora, ou talvez a gente aprendeu a gostar de uma matéria que a gente não gostava, né? Porque o professor ou a professora eram muito bons, impactou a vida da gente. E assim nós vamos indo. Enfim, amigos, pessoas da igreja, quantas pessoas do convívio da fé que impactam a vida da gente, e a gente é marcado e nunca mais esquece. Nós sofremos impactos constantemente. As escolhas que a gente faz, meus irmãos, causam impacto na nossa vida e na vida dos outros. E na vida dos outros. As lutas que a gente enfrenta no dia a dia, que nós enfrentamos no dia a dia, causam muito impacto. Uma notícia ruim causa um impacto tão duro, não é? De repente a gente recebeu a notícia de que alguém partiu. Como isso causa um impacto na gente? Muda o dia, muda a rotina, muda a emoção,
muda a perspectiva, porque essa notícia triste causou um impacto. Por outro lado, uma vitória, depois de um episódio, de uma temporada de luta, também causa um grande impacto na nossa vida. E aquela notícia ruim no começo, no final se torna uma notícia boa, que impactou a nossa vida e pode impactar outros também. Enfim, tudo isso para dizer que na nossa vida tudo causa impacto, mas, meus irmãos, nada causa mais impacto na vida do ser humano do que o Evangelho, do que o encontro com Jesus. Nada chacoalha tanto a vida do ser humano quanto o Evangelho. O Evangelho impacta a vida do ser humano para valer. Faz um rebuliço. Muda tudo. Transforma tudo. Enfim, causa impacto. E a ideia é essa. A ideia de Deus não é trazer só uma frase de efeito, ou fazer a gente pensar que Jesus é uma pessoa muito boa. A ideia do Evangelho, meus irmãos, é causar impacto na vida do ser humano. É sacudir o alicerce. E é mudar. E é causar transformação. Mas ninguém que se encontra com Jesus ou com o Evangelho e verdadeiramente experimenta o Evangelho deixa de passar por esse impacto, por essa transformação. E o Evangelho não significa mudar algumas coisas, só mudar algum jeitinho de pensar, é mudar tudo, por isso é impactante. Por isso chacoalha, sacode a vida da pessoa, porque a proposta é mudar tudo. E Jesus já falou isso no Evangelho, quando ele disse, por exemplo, para os seus discípulos e para os seus ouvintes, Jesus disse assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha ou veste velha. Vocês lembram desse versículo? E Jesus estava dizendo isso. Estava dizendo, olha, eu não vim remendar a vida de vocês. Eu vim trazer novidade, vida nova. Vida nova. Ou seja, eu vim impactar a vida de vocês. E o problema, meus irmãos, é que nós, seres humanos, temos muita dificuldade com as mudanças. Semana passada nós ouvimos uma palavra de Jacó, que teve que mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de agir, a partir da sua experiência com Deus. Mas nós temos muita dificuldade com a mudança. Por isso, meus irmãos, se o Evangelho não está impactando a nossa vida, nós precisamos parar e fazer uma releitura da nossa vida com Deus. Porque o Evangelho, ele é impactante. Ele é transformador. O Evangelho não é parado. O Evangelho não é estagnado. Ele é dinâmico, ele está transformando, ele está mudando, ele está impactando a gente dia a dia. E eu queria compartilhar com vocês um exemplo da Bíblia, rapidamente, de alguém que foi muito impactado pelo Evangelho e tirar dois sinais desse encontro impactante, duas coisas que impactaram a vida dessa pessoa. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Então eu quero que você abra comigo agora. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos de João, Evangelho de João, capítulo 3. Você sabe já quem que é o personagem, né? Nosso amigo Nico. Nicodemos. Então vamos para a história do Nicodemos, relembrar o encontro dele com Jesus e com o Evangelho e ver como que impactou a vida dele. Versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo,
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Até aqui. Até aqui. Meus irmãos, Nicodemos foi impactado pelo Evangelho, impactado pela conversa que ele teve com Jesus, extremamente impactado. E eu queria compartilhar com vocês 2 fatores importantes do Evangelho na vida de Nicodemos que causaram um impacto na vida dele e que podem e devem também causar um impacto na nossa vida. Primeiro, quando Jesus diz para ele assim: olha, você precisa nascer de novo. Isso foi impactante, extremamente impactante. O que Jesus está querendo dizer com isso? É lógico que Nicodemos ficou em dúvida, não entendeu a princípio. Como assim nascer de novo? Eu sou velho, vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Como é que funciona isso? E é claro que não era biologicamente, mas sim espiritualmente. É a sua vida com Deus que precisava nascer. Então ele precisava nascer de novo. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está dizendo assim para ele: Nicodemos, olha, o jeito que você vive é falido, é falho, é humano, não leva a lugar nenhum. Você precisa abrir mão desse jeito de viver. Quando nós lemos lá em Ezequiel, no começo do culto, o pastor Walter leu com a gente, quando Deus diz que eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, Deus está dizendo a mesma coisa. Está dizendo: olha, esse jeito de vocês viverem não leva a lugar nenhum, leva à morte, à perdição. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você não pode viver mais assim. Você tem que nascer de novo, para uma vida nova. Até aqui você governou a sua vida. A partir de hoje, Deus vai governar a sua vida. Deus vai conduzir a sua vida. Isso é extremamente impactante para o ser humano. O ser humano tem que olhar para dentro de si e falar assim: nossa, o meu jeito de viver não agrada a Deus. Eu preciso abrir mão dele. E é isso que o Evangelho propõe. Uma vida nova, a partir do momento que eu e você, nós reconhecemos que o nosso jeito de viver sem Deus é pequeno, é ínfimo, não significa nada, leva ao egoísmo, leva ao isolamento. A gente só pensa na gente mesmo, essa é a tendência humana. Mas Jesus tem muito mais para nós, tem uma vida com muito mais significado. Mas a gente só experimenta essa vida a partir do momento que a gente reconhece que o nosso jeito de viver é falho, é finito, é mortal. Jesus quer trazer um jeito de viver que é intenso, que é no plural, pensando nos outros, e mais, é eterno. E a gente só consegue viver essa vida nova se a gente abrir mão da velha. Por isso, Jesus está impactando a vida do Nicodemos e dizendo: olha, abra mão desse jeito de viver e deixa Deus conduzir a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. E isso é impactante. E eu queria fazer 2 aplicações. Primeira, para quem ainda não se encontrou com Cristo.
para quem ainda está vivendo a vida velha, por conta própria. Então eu quero dizer para você, o convite de Jesus está feito para você nascer de novo, para você abrir mão desse jeito de viver, que não agrada a Deus, que não leva a lugar nenhum, que é baseado num coração de pedra. E Jesus convida para a gente viver uma vida nova e nascer de novo nele, para uma vida plena e eterna. Mas também queria fazer uma aplicação na perspectiva de quem já se encontrou com Cristo. Então preste muita atenção se você já se encontrou com Cristo, se você já abriu mão daquela vida velha. Cuidado, porque a gente morre de vontade de voltar para aquela vida antiga. Muito cuidado. A gente tem uma vontade danada de voltar a mandar na nossa própria vida e de não viver do jeito que Deus quer. E aí vem essa luta interna que a gente tem que travar. Então, renove a sua vida nova em Jesus. E a segunda coisa impactante que eu encontro nesse texto para nós, está lá no versículo 8, quando Jesus diz assim, aliás, primeiro Jesus fala no versículo 5, que é preciso nascer da água e do Espírito. Depois, no versículo 6, o que é nascido do Espírito é Espírito. Perdão. E depois, no versículo 8, ele diz, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, a segunda coisa impactante do Evangelho na vida do Nicodemos foi ouvir Jesus dizendo, se você nascer de novo, você vai receber o Espírito. Você vai ser conduzido pelo Espírito. Deus vai estar com você. E isso é extremamente impactante. Por um lado, ter que nascer de novo. Por outro lado, ter que abrir mão do controle. E nós adoramos o controle. A gente gosta de controlar. Controlar a vida. A gente gosta de controlar tudo. E Jesus está falando aqui, abra mão do controle. Jesus não está falando, eu vou fazer tudo para você. Não. Jesus está falando, eu quero ser o Senhor da sua vida. Isso significa que você vai me ouvir, vai me obedecer, vai me entender. Você vai pelo caminho que eu vou te mostrar, que é o melhor. Nós não gostamos, meus irmãos, de alguém falando para nós o que a gente tem que fazer. Hoje a gente vive numa tal de liberdade que é tão grande, né, e está tão em moda. Todo mundo sabe tudo, todo mundo faz tudo do seu jeito. Mas a vida com Deus não é assim, não. Até onde a gente sabe, né, e a Bíblia ensina, não é assim, não. A gente tem o Espírito que nos guia, que nos orienta. E isso é impactante. Num mundo onde as pessoas não querem se submeter a ninguém, a gente saber que Deus envia o seu Espírito para nos guiar, nos orientar. Isso impacta a nossa vida. Isso é impactante. E a gente tem que se submeter ao senhorio de Cristo e à orientação do Espírito Santo. Isso significa que a nossa vida vai ser vivida a partir da condução do Espírito. E o Espírito, meus irmãos, a gente não vê, mas a gente sabe que ele age, não é? É o exemplo do versículo 8, é igual o vento. A gente não vê o vento, mas a gente sente a brisa, a gente sente a corrente, a gente percebe para onde o Espírito está indo, e é para lá que a gente tem que ir. A questão é, a gente quer ouvir o Espírito? E isso é impactante, isso impacta a nossa vida. Ouvir o Espírito ou não, obedecer o Espírito ou não, isso traz consequências impactantes para a nossa vida. E eu queria também aplicar
daquelas duas maneiras. Para quem não se encontrou com Cristo, o convite é esse: nascer de novo e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. E para quem já se encontrou com Cristo, a dica é: cuidado para não tomar as rédeas das mãos do Espírito Santo, para a gente não ser dono do nosso próprio nariz e não ouvir mais o que Deus tem a nos dizer. E Deus tem muito a nos dizer. Nós precisamos ou não precisamos da orientação do Espírito Santo. E essa orientação não é arbitrária, não é obrigatória. Ao contrário, ela é amorosa, ela promove a vida. E se nós cremos nisso, nós vamos com certeza entregar as rédeas da nossa vida nas mãos do Espírito Santo. Não é? Pois é, meus irmãos, fica esse convite para a gente fazer uma reavaliação da nossa vida. O Evangelho é impactante. Chama a gente para um novo nascimento, para uma vida nova na perspectiva de Deus. E nos convida a deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, para a gente então experimentar uma vida boa, agradável, intensa, profunda, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Confiando sempre na direção do Senhor, na condução do Senhor. E aí, o Evangelho tem impactado a sua vida? Ou não? Virou rotina? Talvez, meus irmãos, falta a gente se ajoelhar um pouquinho mais diante de Jesus e deixar de fato Ele impactar a nossa vida. Porque é mudança, e é mudança atrás de mudança, e vem mudança aí. E assim o Evangelho vai nos impactando de tal forma que nós vamos nos tornando essa pessoa que nasceu de novo e que é conduzida pelo Espírito Santo. E claro, vamos chamando outros para isso também. Então, meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e que o Evangelho cause impacto em você. Ao você se encontrar com a palavra de Deus, se encontrar com a orientação, no culto, na experiência pessoal, ou em alguma outra experiência que você tenha com Deus, que você deixe o Evangelho impactando a sua vida, para que haja transformação, para que haja mudança, enfim, que o Evangelho então cumpra esse papel. E que a gente possa deixar Deus colocar o coração de carne e derramar de maneira intensa sobre nós o Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos responder a essa mensagem cantando juntos o hino 248, que na verdade é um cântico que coloca a gente diante de Deus para ser transformado. Eu quero
Vamos ficar em pé para a oração final. E antes da oração e da bênção, nós queremos agradecer a presença de todos vocês, bem como daqueles que nos acompanharam nas redes sociais. E lembrar que no próximo domingo nós teremos, se Deus quiser, um culto missionário. E vamos recolher ofertas para ajudar no sustento dos missionários. Então estão todos convidados para o próximo domingo. Vamos orar então? Senhor, recebe o nosso culto, nossa adoração, nossa gratidão a Ti por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido sobre todos nós. Agradecemos em especial a experiência de nascer de novo em Jesus, a presença do Teu Espírito em nossa vida, guiando-nos a cada dia segundo a Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa próxima semana, para que cada um, aonde estiver, no que estiver fazendo, possa ouvir a Tua voz, possa seguir a Tua orientação, possa ser uma luz nesse mundo para o Senhor. É o que nós te pedimos e tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a novidade do Evangelho, a boa nova do Evangelho, transforme os nossos corações, hoje e sempre. Amém.